Quem diz que esquerdista não é inteligente? Eles são inteligentes, só que usam pro mal. Então eles vão ficar quietos. Você sabia que os antigos jornalistas, entre os focos da câmera de praxe, no magnésio faziam flash? Eles eram chamados de focas. O governo Bolsonaro sendo atacado por todas as frentes de jornais de papel e digitais. Deixaram de noticiar para fofocar como paparazzis, carrapatos incapazes. De entrevistas sem nexo, de lá saem imitados e humilhados, sem noticiar. Sem noticiar? Pedaços de papel jornal manchados de intrigas, fofocando numa latrina. Sabem fazer nem sequer o cordel. Nem sequer o cordel. Ah, saudades dessa honrada profissão. Éramos crianças no portão, esperávamos pela informação. Fofocas, intrigas interceptadas, destilam o veneno, enfraquecem a toga. Hoje deixam a lei coitada, esquecida e calada. Lentes calidoscópicas mostram o vazio nunca antes visto, com perguntas capciosas para alimentar suas formas tendenciosas. A embrulhada, bem embrulhada, a tua casa te leva, o odor de banheiro de estrada. Muitos reclamam das grossuras e o acusam por falta de decoro, mas é com pesar e melancolia que me recordo que o papel, jornal e bosta fazem parte dessa nostalgia mal intencionada. A manchete de primeira página. Pessoal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, beleza? Vinheta! Será que o presidente responderia diferente se fosse abordado com mais respeito e perguntas fossem feitas com o verdadeiro e nobre intuito de informar e não de espezinhar? Vamos ver esse Twitter da Mônica Bergamo. Escreve ela: será que o Deltan votou no Bolsonaro? Um mistério a resposta do Deltan. Questionado pela revista Época, o Deltan não quis dizer. A Mônica Bergamo, neste Twitter, demonstra claramente o que ela pensa do Deltan. Isso é uma intriga para jogar o Bolsonaro, os eleitores do Bolsonaro contra o Deltan e um contra o outro. Vamos a outro Twitter da mesma Mônica Bergamo. É uma série de 3 ou 4 postagens de intrigas e militância. Vejamos o primeiro Twitter dessa série. Ela escreveu, bem grande a palavra atenção. Atenção 1. Jurista ícone dos procuradores da Lava Jato, Susan Rose Ackerman, assina manifesto com 16 colegas do métier que se dizem chocados e estarrecidos com o comportamento de Moro. Pedem ao STF que anule o processo e liberte Lula livre. Lula livre. Perceba o tom de intriga contra o Sérgio Moro que ela tenta provocar na opinião pública e na opinião política. E ao mesmo tempo, o que ela faz, senão militância, nos dizeres dela e na foto. Outra postagem dela. Intriga, desmerecimento, incompetência e, claro, militância. Atenção 2. Assinam ainda o manifesto contra o Moro o jurista Bruce Archman Dayali, o italiano Luigi Ferrajoli, o espanhol Baltazar Garzón, o ex-ministro da Suprema Corte da Colômbia e do México e os ex-ministros de Justiça de Portugal e da Alemanha. Porra! Agora, atenção 3. O que dizem os 17 juristas de 8 países? Que estão estarrecidos e chocados, pois as regras do processo legal foram violadas sem qualquer pudor. Não é incrível essas falácias? 17 juristas de meia pataca de terra estrangeira dizem para soltar o maior criminoso de todos os tempos. É isso que eles querem? Que juristas são esses? Será que eu entendi certo? Agora vamos assistir a um pedacinho desse vídeo do professor Marco Villa. Ele é o presidente que envergonha, acho que todos os brasileiros, né? É impossível uma pessoa que é sensata ter algum orgulho de ter um presidente com tamanho nível moral, baixo nível moral, um homem vulgar. Villa, mano, esse jornalismo não, paparazzismo de fofocas e intrigas, não envergonha? Cadê a pergunta? Onde está
a notícia, o comentário, o que ele inaugurou, Vila? Qual a importância? Por que ficou tanto tempo esse projeto parado? Quem vai se beneficiar com esses projetos que foram inaugurados pelo Bolsonaro? Essas são as perguntas e essas seriam as notícias e não o cocô como você faz aí. Vila, faça jornalismo sem botar o seu lado pessoal, mano. Você é melhor do que isso, cara. Você lembra do pinguço do Grelo Duro? Esse sim me deu vergonha. Homem vulgar, ignorante, né, que não respeita as instituições, que coloca em risco a nossa soberania, a nossa segurança nacional. O que coloca em risco a segurança nacional? O cocô? Coloca em risco a segurança nacional? O que é? Você ficou louco, Vila? Tudo isso, todo esse trabalho para desmerecer o Bolsonaro, cara? Cocôzinho petrificado. Isso já é desmérito, Vila. Cocôzinho petrificado de índio, a forma como você coloca isso. Vila, isso é uma forma coloquial, você sabe muito bem. Uma forma coloquial de mostrar os problemas que a corrupta FUNAI faz e atravanca tudo com seus interesses pessoais. Lembra do caso dos aviões? Para que tantos aviões? Porque provavelmente a FUNAI comprou esses aviões em algum tipo de esquema para alguém lucrar com essa compra de pelo menos 7 ou mais aviões que viraram sucata e que nós pagamos para alguém comer lagosta. Por falar em lagosta, quem é que tem fazenda no Mato Grosso? Podia precisar de um aviãozinho, né? E esse é você, Vila. Você leva tudo para o lado pessoal. Seja profissional. Comente. Traga a sua qualidade de historiador, de comentarista. Para de fofoca e intriga. Um exemplo de pergunta que mostra uma busca da notícia para informar e não de palanque político para fazer comício jornalístico. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? E eu não sou jornalista, hein? Presidente, tendo em vista o seu conhecimento, inclusive com a boa atuação do Exército Brasileiro no Amazonas, como o senhor definiria a importância de preservar o meio ambiente e ao mesmo tempo dar ao índio a liberdade de escolhas de ser ou não um empreendedor em sua própria reserva? Eu acredito que uma pergunta assim é uma pergunta respeitosa que busca informação sem fazer palanque e merece uma resposta cordial, informativa e educada. Concorda comigo? Mas se a pergunta é feita do tipo: presidente, e aí? A Alemanha vai tirar a verba e eles disseram que o seu governo está defendendo o desmatamento. O que o senhor acha aí dessa questão ambiental? Pô, isso é uma pergunta de Folha de São Paulo, de Estado de São Paulo. Que jornalistas são esses? O que estão fazendo? Primeiro que é uma pergunta de intriga, se você pergunta assim, de acusação, de panfletaria e não sincera. Então, o que acontece? O presidente pega o jornal que o jornalista havia nele defecado e embrulhado e ele apenas o devolve no mesmo estado. É simples assim. Será que é preciso ser mais claro? Zangão Blues. Quem diz que esquerdistas não é inteligente? Eles são inteligentes, só que usam pro mal. Então eles vão ficar quietos.